Oi pessoal, saudações coloradas, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Vamos aqui fazer uma análise desse jogo, Internacional 4, Juventude 0, tá? Uma goleada. Uma análise com um pouco de atraso, mas que eu tenho que fazer para vocês. O jogo aconteceu nessa segunda-feira, dia 28 de agosto, dia 29 de agosto, desculpa, dia 29 de agosto, numa segunda-feira, data típica da Campeonato Brasileiro Série A, 24ª rodada. Tá? O Inter jogou em casa, Beira-Rio, contra o Juventude, que é a lanterna da competição. Vamos por partes. Tá? Primeira parte, o Inter, como é que ele saiu, como é que ele começou o jogo? Com a mesma escalação do último jogo, ou seja, o Inter de Daniel, Bustos, Vitão, Mercado e René, Gabriel, Johnny, Depenha e Maurício no meio campo, na frente Wanderson e Alemão. Tá? Quando vocês olharem em algumas fontes, inclusive fontes que eu uso, que eu vou citar aqui na descrição, tá? Que são as fontes, algumas, né, entre outras que eu uso, mas para esse vídeo eu usei algumas fontes e vou citar. Se você for olhar ali nessas fontes, vocês vão ver, para quem tem curiosidade, quem quer, vocês vão ver que o pessoal ainda tem dificuldade de posicionar o Inter no campo. Tá? Se vocês forem olhar, por exemplo, SofaScore, eles vão botar ali duas linhas de 4, Maurício e Alemão na frente. Tá? Vai aparecer uma espécie de 4-5-1 ou 4-4-2 com duas linhas de 4. Essa é a forma como o Inter defende. Tá? Quando o Inter tem a bola, a coisa muda, tá? Realmente. Então é um esquema híbrido, por isso é difícil posicionar. Eu utilizaria outro posicionamento. Tá? Eu manteria a questão do losango, porque o Maurício ele faz um papel de meia de ligação. Tá? E Gabriel, na mesma posição de volante mais defensivo, Depenha e Johnny, um pouco mais adiantados. Tá? E o Maurício, que faz um papel de meia de ligação, mas também tem caído pelo lado direito. Tá? Então um jogador móvel ali, mas pela maneira como ele tem jogado, ele está fazendo, vamos dizer, um papel do Alan Patrick com mais mobilidade, né? Circulando um pouco mais dentro do campo. Tá? E na frente o Wanderson e o Alemão. Então para mim eu continuo com esse posicionamento de losango no meio, dois atacantes, 4 na defesa, um 4-4-2, defendendo aquilo que eu já mostrei para vocês. O Wanderson baixa, o Inter fica com duas linhas de 4, o Maurício fica mais à frente junto com o Alemão. Bom, dito isso, né, vamos para a tônica do jogo. O que foi a tônica? A tônica foi o seguinte, é muito fácil da gente perceber. Tá? A gente pode colocar como se fosse uma música simples, sabe, repetitiva. Né? Ela vem e volta, vem e volta, vem e volta, a mesma coisa. Tá? Esse foi o jogo. O Inter adotou uma tática de abafa, de jogar o Juventude lá para trás, né? E ter mais posse de bola. E criar as jogadas, ou pelo lado, ou pelo meio, através de bola rolando, tá? Ou criar situações com bola parada, mas com bola rolando, criar situações com essa troca de passe, fazendo essa bola andar com velocidade e fazendo essas jogadas combinadas aí com bola rolando, coisa que eu já tenho falado para vocês, né? Movimentação em diagonal, 2-1, triangulação, infiltração pelos espaços da defesa, cruzamento que às vezes não vai dentro da grande área, cruzamento que às vezes o cara chega da linha de fundo e cruza para trás, tá? Porque a defesa tende a ir para dentro, a se aproximar do gol, né? Ela se movimenta e pode ir muito para cima do gol, ela pode recuar muito, deixando a beira da grande área, ou até mesmo dentro da área, mas ali mais ou menos na marca do pênalti para trás, deixando espaço e deixando jogadores livres. Então isso acontece muitas vezes, a gente vê no campo de jogo, a bola ao invés de ir para a área alta, né, buscando o centroavante, ela vai mais baixa, rápida, para jogadores que estão chegando de trás. Tá? Então essas jogadas são feitas e aí quando o Inter perde a bola, porque ela vai acontecer, o time tem que imaginar isso, tem que prever que o adversário está ali, ele vai te impor dificuldades, ele vai conseguir desarmar, interceptar em alguns momentos. Quando você perde a bola, você precisa retomar rápido ela para voltar a tocar essa bola e empurrar o time do Juventude de novo para trás. Tá? O Inter foi eficiente nisso. Por quê? Porque tem jogadores para fazer isso. Tem o papel do Johnny, que está sendo importante nesse tipo de trabalho, né? Ali Gabriel marcando, Johnny, Depenha também marcando, né? O Wanderson ajudando a marcar
o encaixe da marcação, né? Posicionamento desses jogadores com o esquema do Juventude, o posicionamento dos jogadores do Juventude, como é que é a saída do Juventude. Então é pressão, intensidade, encaixe para que isso dê certo. Ou seja, eu tenho a bola, eu fico com ela, eu ataco. Eu tento criar as minhas jogadas. Quando tu corta ou retoma, quando tu vai sair rapidamente, eu te tomo a bola de novo e venho para cima de novo. É o abafa que o Internacional fez e deu certo. Tá? O Johnny tem ajudado bastante nesse esquema, tá? Nessa forma de jogar. Tá? Não só porque ele é mais alto, ele tem 1,84 e nessas disputas de jogo aéreo muitas vezes ele leva vantagem, mas porque ele marca, ele desarma, intercepta, né? Tem feito um jogo, né? Um jogo de volante que vai para frente, que ataca. Tá? Isso tem ajudado o Inter e um jogador que está com muita vontade, né? Aquela coisa do tesão para jogar. Tá? Ele quer ir para a Copa do Mundo. Tá? Ele é um jogador que vem sendo convocado para a seleção americana, tá? Dos Estados Unidos, e tem a chance dele ir para a Copa do Mundo e ele não quer perder essa chance. Então ele está aproveitando bastante essas chances que estão sendo dadas a ele e a tendência é que isso se mantenha. Tá? O Internacional continue jogando assim. Tá? Então, estratégia vista, né? Traçada, executada e que funcionou dentro do jogo. Tá? A tônica do jogo foi essa. E aí as chances para o Internacional vieram. Os números mostram isso. Chutes no gol 24 ao todo, 13 no gol. 7 chutes só de Juventude e um só eles acertaram no gol. Esses são os números da partida. Grandes chances, 8 para o Internacional e 0 para a Juventude. Né? Posse de bola, 54,5 a 45,5. Tá? Passes, o Inter passou mais de 500 bolas. 88% de acerto. Juventude 433 para ser mais exato. E 82% de acerto. Não foi tão mal. Tá? Dribles, 64% de acerto nessas tentativas de jogada 1 contra 1. Tá? Aqui eu já quero fazer um enlace com um jogador para explicar por que isso está acontecendo. Tá? Eu já tinha falado em outros vídeos que o Inter estava tendo sucesso, números que impressionavam, nessa questão do 1 contra 1. Tá? Quem são os jogadores responsáveis por isso? Quem é que está tentando bastante e está acertando? Wanderson. Se a gente olhar Campeonato Brasileiro Série A, 67% das vezes em que ele tenta passar pelo cara, ele está conseguindo. Tá? Nesse jogo específico contra o Juventude, ele tentou 3 vezes e passou as 3 vezes. Então é um jogador que está ajudando muito nisso. O Alan Patrick, que às vezes entra, ele tem 62%. 62%. Também, a maioria das vezes que ele tenta, ele consegue. Não é um jogador de velocidade, só que o drible dele, mesmo não sendo um jogador de velocidade, é eficiente. Ele consegue, ele gira, ele muda de direção, ele tem habilidade para fazer esse drible, então na maioria das vezes ele consegue. Pedro Henrique também tem colaborado, mas um número um pouco abaixo aqui no Campeonato Brasileiro, em torno de 52%, 53%, Pedro Henrique. E o Maurício, 55%, tá? Que tem sido usado também no Campeonato Brasileiro. Esses jogadores aí, todos eles colaborando para essa estatística boa aí do Internacional no 1 contra 1. Tá? Mas chama atenção aqui o Wanderson, né? 67%, bem alto. Tá? Um jogador que o Inter vai ter que fazer força, vai ter que se coçar para comprar. Tá? O valor dele é significativo, estava em 4,5 milhões de euros. Tá? Esse preço, esse valor está abaixo do valor de mercado. Esse jogador, pelos dados que a gente tem, vale mais. Tá? Se você pegar sites aí, Transfer Market, SofaScore, entre outros, você vai ver que lá ele está ou 7,5 ou 7,7 milhões de euros ou 8 milhões de euros. Tá? Esse é o preço estipulado pelo jogador. Tá? E o Inter, se quiser comprar ele, e acredito que vai ter que comprar, porque tem a cláusula lá que diz que o Inter vai ter que comprar o jogador, se ele cumprir com um número de jogos ali. Né? 4 milhões e meio. É um investimento técnico, tá? Para o time do Inter. É um investimento para ter rendimento. Não é um investimento para você pegar dinheiro mais tarde. Né? Aquela coisa de eu compro por X,
compra o alemão por X, e aí ele joga, se valoriza, e se eu for vender, eu vou vender bem mais caro. Não é isso. O jogador tem 27 anos, a tendência é que o Inter use o jogador e daqui a 2, 3 anos ele está valendo menos. Mas é um investimento técnico, tá? Que o Internacional vai ter que fazer, e aí não me vem com essa história de que dificuldade financeira, não temos dinheiro, não me dá esse cachorro porque eu não acredito, tá? Não acredito o Inter ter investido, o Inter, até para trazer o Pedro Henrique, o Inter gastou 1 milhão e pouco de euros, para trazer o Brian Romero, gastou 1 milhão de dólares, para trazer o David foi quase 11 milhões de reais, estava pagando salários altíssimos, Wesley Moraes, está pagando salário alto para o Alan Patrick, foi 2 milhões e pouco, 2 milhões e meio de euros, a informação que eu tenho para trazer o Alan Patrick, né, que veio do Shakhtar. Enfim, o Inter investiu, não investiu pouco, tá? E o Inter vendeu o Yuri Alberto por 25 milhões de euros, essa que é a verdade. E pode vender, e ganhou dinheiro com o jogador que saiu aqui do Inter, né, o lateral direito, que foi pro Shakhtar, e do Shakhtar agora foi pro Real Madrid, tá? Essa compra do Real Madrid foi realizada, tá? E o Inter ganha um percentual, tá? Então, já falamos sobre esse lateral aqui, um nome composto agora que eu não me recordo, mas é um lateral que nem jogou no time de cima do Internacional, um jogador da base, um grande destaque da base, tá? Que a seleção brasileira, o Shakhtar viu e comprou por 6 milhões de euros, tá? Pagou 5. E o Inter abateu isso para comprar o Alan Patrick, porque o Alan Patrick era 13,5. 3,5, tá? E aí o Inter, vocês devem 1 milhão, então nós vamos pagar 2,5. Aí isso, fecharam, fizeram o negócio. Tá? Vinícius Tobias. Aí Vinícius Tobias vai para o Real Madrid e o Inter ganha mais uma boladinha. Entrou mais uns 4 milhões de euros por causa disso. Então, entra dinheiro por causa do Vinícius Tobias, entra dinheiro por causa do Yuri Alberto, outras vendas como Moisés entrou dinheiro, tá? Entrou dinheiro para o Internacional. Então, dizer que o Inter não tem dinheiro, pera um pouquinho. Só um pouquinho, você não tem, onde é que tá? Onde é que tá? Renegociação, dívida para pagar, ok, tem, mas se separa sempre para despesa corrente, renegociação de dívidas para ficar um melhor termo, né, no melhor perfil, e dinheiro para investir. É separado, se não separou, é um problema. Né? Má gestão, tem que separar um dinheiro para investir. Tá? Então eu tenho dinheiro e acho que Wanderson não dá nem para pensar muito, já tem que renova logo com o Depenha, que ainda não está renovado. Renova logo com esse jogador, que ele é importante. Contrata sim o Wanderson, vai ter que fazer esse investimento. Tá? E se prepara para o ano seguinte, para pensar em algo melhor no ano seguinte, né, em termos de Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil e Libertadores, porque o Inter, se continuar assim, ele vai para a Libertadores. Tá? Então, sobre o jogo, pessoal, e que tem vários lances, mas eu não vou dissecar e trabalhar todos eles com vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Tá? O gol, primeiro gol, o Inter demorou para fazer o gol. A tática estava dando certo, o Juventude estava lá atrás, mas o Inter não fazia. De repente, aos 37, o gol, bola parada, escanteio, Johnny de cabeça, desvia no primeiro pau, faz o gol. Tá? Depois, lance de pênalti no alemão. Foi pênalti, foi claro. Tá? O Bruno Aleu de Araújo, que é o árbitro, não tem culpa porque é lance rápido, ali é com o VAR mesmo para definir essa questão. E aí ele viu, acertou, né? Mudou a marcação, deu pênalti. O Depenha bateu, o goleiro defendeu e no rebote o Wanderson, tá? Oportunista, rápido, driblador. Olha só a importância do Wanderson. Foi lá e fez o gol. 2-0, boa margem de frente em relação à Juventude. Tá? Segundo tempo, logo no segundo tempo, tá? Sem dar muita... Eu fui até fazer um lanche, quando eu voltei o Inter já tinha feito o gol. Tá? Boa jogada do alemão, que abre para o Wanderson, pelo lado esquerdo, que cruza com o pé esquerdo, e cruza um cruzamento excelente com o pé esquerdo, para o Johnny, que está rasgando o espaço da grande área, e cabecinha. Gol. Aos 27, o Internacional tem um 4-0, que é um gol anulado, escanteio bem anulado, porque o Wanderson faz falta no goleiro. Tá? Esse tipo de lance a gente estuda na arbitragem, tá? Isso aí é falta realmente. Tá? Botar o braço em cima do goleiro para se apoiar e dificultar a defesa dele. Isso é falta. Bem marcado, lance para VAR.
e não para o árbitro de campo, né? Mais difícil para o árbitro de campo ver esse tipo de jogada e marcar. E aí no finalzinho do jogo, o Edenilson de pênalti marcou, foi pênalti bem marcado, tá? O Inter 4-0. O Edenilson bateu mais alto e a bola entrou. Então assim, pessoal, o jogo, tá, foi uma massa do Internacional. Internacional mais posse de bola, mais ações no ataque, mais grandes chances, mais escanteios, 10-1 no escanteios, mais sucesso nas jogadas de drible. Então, nos números do que foi o jogo, foi uma massa do Inter. Fez aquilo que a gente esperava. Para o Juventude, que é uma situação complicada, um time que realmente, contra os grandes, vem tendo dificuldade, até contra as equipes menores ali que estão lá embaixo. Eu vi alguns jogos que não foram bons do Juventude, ele não está conseguindo se impor, e aí tem a questão mental, que é muito importante. Tá? O futebol é momento, e o Juventude nesse momento difícil também ele não consegue render, ele foi um adversário que se tornou uma presa não muito difícil para o Inter. Né? É uma pena, eu não gostaria que a Juventude caísse, fosse rebaixado, mas a Juventude está no Z4, e realmente a probabilidade é que ele acabe sendo rebaixado. É uma pena para o futebol gaúcho ter nada contra a Juventude. Quem eu seco às vezes é o Grêmio, não a Juventude, né? Então a tônica do jogo foi essa. Não vou colocar aqui alguns apontamentos que eu fiz, porque isso vocês já devem ter visto em outras análises por aí, tá? O Inter permanece em quinto lugar com 42 pontos, né? Subiu para 42. O Corinthians, que é o quarto lugar, também está com 42, e a gente joga contra o Corinthians, próximo jogo, domingo, 16 horas, em São Paulo, tá na Neoquímica Arena. Corinthians Internacional. Vou jogar na casa dele, cito o Corinthians primeiro. Primeiro lugar, Palmeiras. Segundo lugar, Flamengo. Terceiro lugar, Fluminense. Quarto, Corinthians. Quinto, Internacional. É um jogo importantíssimo para o Inter. Pode dar Internacional, porque o Corinthians pode priorizar a Copa do Brasil. O Corinthians tem esse compromisso e pode priorizar a Copa do Brasil. Tá? Título sem chance para mim é ou do Palmeiras ou do Flamengo. Um dos dois vai ganhar. Tá? E o Inter, o Campeonato Brasileiro do Internacional é esse. É ficar em terceiro, quarto ou quinto, garantir uma vaga para a Libertadores. É isso aí. Tá? Então o Inter faz esse campeonato. Vamos esperar para ver, para o Inter se consolidar como um time que realmente vai chegar. Né? Devagar, calma, vamos ver se o Internacional não tem uma queda de rendimento nesse percurso. Eu acredito que não, acredito que o Inter está se posicionando bem. O Inter reagiu rápido, né? Tomou aquele baque do time peruano e já reagiu rápido, né? Com vitórias. Tá? E vitória inclusive sobre o Fluminense. Então o Inter reage rapidamente e nos dá uma perspectiva boa. Tá? Mas vamos olhar, canja, caldo de galinha não faz mal a ninguém. Sobre melhores momentos, eu vou colocar aqui no link na descrição para vocês verem os melhores momentos. Quem não viu, as fontes que eu usei para fazer, para trazer esses dados e fazer essa análise. Tá? E sobre a arbitragem é isso, pessoal. O Bruno Aleu de Araújo foi bem, como eu falei ali no pré-jogo, é o Bruno e o time do Rio de Janeiro. O quarto árbitro, não deram muito trabalho para o quarto árbitro. Para os auxiliares foram bem, o árbitro foi bem na partida, passou desapercebido. Os lances em que o VAR teve que interferir entrou bem, que é o Wagner Hillway, que já foi um árbitro de campo. Ele entrou bem, ajudou a arbitragem e a arbitragem acabou acertando, passou desapercebida, sem problema para a arbitragem, uma nota alta aqui para a arbitragem nesse jogo. Tá? É o que se deseja, né? Que passe desapercebido e que não seja um alvo de análise. Né? Então, nesse jogo, realmente, tudo tranquilo. Dá like, compartilha, considera a possibilidade de se inscrever no canal. Dúvidas, sugestões e comentários aqui embaixo. É isso por hoje, até a próxima. Tá? E vamos continuar observando o nosso Colorado.